Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Scancast, o podcast da ScanSource, onde a gente fala sobre tecnologia e carreira e também soluções que estão impulsionando o mercado. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos meses, o Adobe Acrobat Studio, que combina segurança e inteligência artificial. E faz muito sentido a gente trazer esse assunto hoje, já que uma pesquisa recente mostra que o PDF segue sendo como o formato número 1 no mundo, com 3 trilhões de arquivos em circulação e bilhões de aberturas por ano nos produtos da Adobe. E pra gente falar disso com muita propriedade, a gente trouxe 2 convidados muito especiais aqui hoje, que têm sobrenomes muito parecidos. Então eu vou apresentar com calma o Marcelo Caselato, gerente de desenvolvimento de negócios da Scan. Isso mesmo. E o Yuri Carezato, gerente de capacitação de canais da Adobe. São 2 especialistas no assunto pra gente falar um pouquinho disso aqui hoje. Bem-vindos, gente. Obrigado. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Antes da gente começar a falar um pouco do Acrobat Studio, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco como vocês começaram aí junto com a Adobe. Bom, posso começar? Pode começar. Pode ir, Marcelo. Eu já tenho uma história longa, assim, com a Adobe, né? Eu já trabalho com a Adobe desde 2018, né? Então, na verdade, bem antes, assim, desde 2015, né? Na área de distribuição. Então, eu tenho bastante relacionamento, contato com a Adobe. E conforme a Adobe foi se desenvolvendo nessa área tecnológica e criativa, porque eu sei que ela sempre foi pioneira em muitas questões, assim, principalmente na área de criação. Sim. Eu fui acompanhando essa evolução. Então, eu brinco que eu me desenvolvi junto, né? Então, assim, eu tenho essa história com a Adobe já há alguns anos e há 3 anos já estou na ScanSource, né? Que é quando a fábrica iniciou aqui. E desde então, eu respiro Adobe e lido com isso diariamente. História de amor antiga, então, né? E a sua, Yuri, conta pra gente. Engraçado que não é só o sobrenome, porque eu tenho uma história parecida na base dela. Ai, que legal, você tá muito conectado. Eu também sempre fui aficionado por design, por arte. Eu era aquele sobrinho que desenhava bem e a família falava, faz um convitinho de aniversário pra sua avó, né? Então eu comecei a usar Adobe desde cedo também, assim, na minha casa, né? Trabalhei muito em agências publicitárias, eu trabalhei com a parte criativa mesmo, sendo um designer gráfico e motion graphics, adorava mexer com vídeo. E depois eu comecei a dar aula também de cursos de Photoshop, especificamente Photoshop, eu dei bastante curso. Aí eu tive a oportunidade de entrar nas vendas diretas da Adobe como treinador da equipe de vendas direta da Adobe, né? Depois dessa carreira. Passando por tudo isso, eu fiquei 6 anos nessa equipe de vendas direta e agora eu estou trabalhando como, na verdade, o capacitador de canais, né? Da Adobe para a América Latina. Então, eu faço a capacitação de parceiros e distribuições da Adobe. Ou seja, sobre as atualizações da Adobe. Sabe de tudo de Adobe. Estamos com especialistas hoje. Estamos bem hoje. Pra gente trazer o assunto principal do nosso podcast hoje, que é o Acrobat Studio, né? Que é esse lançamento, que inclusive saíram várias pesquisas recentes aí sobre isso. E eu queria que vocês falassem pra gente o que ele traz de diferente do antigo, do Acrobat Pro. Do Acrobat Pro. Quais são as diferenças, o que a gente já conhecia, o que ele traz de novo, o que a gente precisa saber sobre ele. Não, bacana. Então, vou começar. Uma grande diferença é que o Acrobat Studio, ele também é o Acrobat Pro, né? Sim. Então, legal. Isso eu acho que pode gerar essa confusão, né? Será que eles são... né? Não, eles não competem. Na verdade, o Studio é a versão mais completa, que inclui todos os recursos do Acrobat Pro, que é a solução mais completa que existe no mercado para trabalhar com PDFs, né? E não só PDFs, né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais disso. Sim. Junto com ele traz o AI Assistant, que é o assistente de IA criado pela Adobe, que ele tem suas peculiaridades, se parece com muitos outros, mas ele também não é a mesma coisa. Ele tem o seu foco, muito focado para empresas, né? E para quem quer olhar para o documento. E também traz o Express. O Express Premium junto, num fluxo só dentro de um aplicativo só, é como se você levasse um pacotão de um fluxo de trabalho documental. E é interessante que eu comentei sobre evolução. E aí eu acho que o Acrobat Studio, ele é exatamente o que eu disse, porque ele mostra a evolução de um produto. Então, é como o Yuri comentou, ele não deixa de ser, ele não concorre, o cliente não vai ter que escolher exatamente. O que o cliente tem que entender é que o Studio, ele vai estar mais completo, mais robusto, né? Mas todas aquelas funcionalidades que acompanha desde o Standard, né, que é, digamos assim, que seria o início, né, elas continuam, tá? Mas agora mais aprimoradas e com essas funções do Adobe Express, que traz mais para o estado criativo. Então, a gente tem um produto ali com digamos que com 2 segmentos, ele tanto administrativo quanto criativo. Acho que ficaria mais fácil para as pessoas terem uma visão. Né? Legal, Marcelo, eu queria entender também de você aí, o que você acha que ele evolui na experiência que a gente já tinha para atual, assim, falando...
não tem como fugir a regra do momento que é a IA. Eu acho que essa é a grande sacada, porque não é uma, né? São duas, 3 IAs juntas dentro do Acrobat Studio, né? Que complementam, né? Então a gente tem desde a IA para resumo generativo, né? Então eu tenho um documento ali imenso, né? Cheio de páginas que eu quero fazer um resumo, ou então buscar uma informação específica desse contrato, e aí o Acrobat Studio vai trazer isso, tá? De uma forma bem simplificada, e tanto a parte criativa, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma imagem onde eu gostaria de fazer a remoção do fundo da imagem, né? Ou inserir um objeto através da inteligência artificial, o estúdio vai me trazer. Então, eu vejo o estúdio como um produto que ele se enquadra tanto para um jurídico quanto para uma área de marketing, né, Yuri? Exatamente. Não, acho que é um ponto bem bacana, que é uma observação sobre posicionamento de como a Adobe também coloca essas tecnologias no mercado, né? A gente comentou aqui algo curioso, que a gente cresceu usando Adobe. Sim. A gente viveu eles desde o começo. E para a Adobe, olhando agora de dentro, sendo Adobe também, é como a Adobe também ela faz seus updates, as suas atualizações, as novas ferramentas. A mesma comunicação que a Adobe usa é a comunicação do designer. É a comunicação de alguém que trabalha com... Ela fala com o público, né? E com qualidade. Eu acho até engraçado, assim, né? Para quem viveu e quem tem essa história com design ou documentos desde o começo, né? Eu trabalho sempre com isso. Eu acho engraçado, às vezes, até olhar outras ferramentas que têm soluções similares, assim, com uns nomes que não faz muito sentido, sabe? Não encaixa. Você fala, peraí, esse nome aqui não faz muito sentido. E isso entrou muito nessa ideia do Acrobat Studio também, porque todas as atualizações que estão ali focando nele, é pensado no fluxo de trabalho, é pensado em você ter um fluxo de trabalho que, primeiro, seja seguro, seja para sua empresa, seja corporativo, e que vá, de fato, te aumentar a produtividade, né? Eu acho que o boom da IA é algo novo, é bonito, atrai, né? É como se fosse um chamariz, e as pessoas se apegam muito a alguns resultados. Mas para que eu vou usar essa ferramenta, sabe? Sim. Então, o Acrobat Studio, não, ele realmente foi pensado, foi muito bem pensado, estruturado para empresas ter um fluxo, né, otimizado do seu trabalho, mais seguro, até com todas as problemáticas que a gente está vendo também, que esse boom da IA está trazendo também, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar, Yuri. O que na prática ali mexe para as empresas desse lado corporativo que eles já usam o Acrobat, sabe? O que essa evolução traz? Eu acho que aí entra nisso, né? Na verdade, primeiro ponto, produtividade. A gente tem que falar disso, que nem eu já estava comentando. Então, é um aumento da sua produtividade e a gente precisa disso. As pesquisas, a gente tem diversas pesquisas, só colocar também aí no seu navegador que você acha. A demanda tende a aumentar pelo menos 5 vezes a demanda por criação de conteúdo, a demanda por tudo, de fato, não só criação de conteúdo, mas a gente sabe que as nossas caixas de e-mail, para quem trabalha com e-mail, sabe que a gente às vezes gasta 2 segundos para só dar uma limpada no e-mail. Então, assim, na verdade, isso tende a aumentar. Porque imagina que todo mundo está começando a aderir a alguma ferramenta de otimizar. As empresas vão querer se destacar. A empresa que está usando, ela vai começar a aparecer mais no mercado. As outras vão ter que correr atrás, né? Isso tudo vai gerar um aumento de 5 até 20 vezes a necessidade de criação de demanda nos próximos 2 anos que a gente está vivendo. Então, assim, se tá louco hoje... Imagina pior. E tem um ponto muito interessante que também acho que vem junto com a produtividade, que é a otimização. Exato. O tempo, né? O nosso tempo é precioso. Sim. Quantas vezes a gente não finaliza o dia falando, eu precisava de mais 1 horinha, 2, porque realmente as coisas, né? Se o dia tivesse mais... Exato. Umas 4 horas. Porque é muita coisa pra gente fazer. É então, eu acho que você poder otimizar o seu tempo, sabe? Utilizando uma ferramenta ali que pode trazer uma informação com rapidez. É excelente. Isso a gente ainda está arranhando ainda muitas coisas bem que superficial. Que ele está trazendo. Porque realmente, quando a gente para olhar em todos os prismas, o Acrobat Studio ele é focado nisso. É você ter a ferramenta certa para você desempenhar melhor, e é o que você fala que é essencial. No final é ganhar tempo de vida para você fazer o que você gosta. Exato. No final das contas é isso. Pelo que eu tô vendo, é uma nova forma de... Vai além da tecnologia também, é uma nova forma da gente lidar com a quantidade de informação que a gente tem também. E isso daí... Exatamente. Muda a vida. E esse é um ponto muito bacana que, né, que a gente até iniciou, por isso que eu olhei e falei, a gente arranhou aqui. Porque, assim, ele tem uma diferença muito grande, o AI System. Ele olha para o que você está pedindo para ele olhar. Então, eu tenho meus documentos, por exemplo, como Adobe, internos da Adobe. Eu tenho documentos que não é para o público. Não deveria ser. Não deveria, né? Tem que ser. Tem que ser fechado. Confidencial. Então, é uma preocupação que a Adobe tem bastante, na ética da IA, na segurança da IA. A gente não treina os LLMs, que são os Large Language Model, né? O nosso modelo
Ele não é treinado por conversas com clientes, só o nosso. Tudo a conversa fica armazenada só por 12 horas, elas não são acionáveis, elas ficam lá para se você abrir em outros dispositivos próprios, elas ficam no seu dispositivo. Então ela passa por esse filtro do seu dispositivo antes de ir para os servidores, óbvio, mas os servidores eles não recebem informação. Então assim, é a única IA que faz isso. E essa é uma grande diferença. E outra grande diferença, já que a gente tem esse potencial e ela olha só porque a gente está pedindo, ela é especializada em documentos. Então, quando você tem o Acrobat Studio, você tem o AI Assistant. Dentro do AI Assistant, você tem recursos como PDF Spaces. Você pode colocar até 100 documentos, 100 dentro do PDF Space, até 600 páginas. Aí imagina, passou aqui um pouquinho, você diminui a fonte, ele não olha caracteres, ele olha páginas. Então, você pode ter até 100 documentos de até 600 páginas e o seu assistente ele vai olhar para aqueles documentos só. Não vai criar alucinação com informação da web. Que legal, gente. E o que... Desculpa. Não, imagina, pode ir. Só complementar que isso traz mais segurança de trazer uma informação que é verídica. Exato. Né? Exatamente. A gente às vezes vê tanta informação falsa na internet, fica tão confuso, e aí você ter a certeza de que realmente essa informação está dentro do documento, porque ele aponta Que legal. de qual Ele mostra local onde ele tirou. retirou aquilo. Né? Nossa, Então outro é nível, bem né, importante. gente? É isso que eu ia falar também, porque a IA tá aí, a realidade, a gente não escapa dela, inclusive ela ajuda muito a gente também, mas fica muito, principalmente nesse meio corporativo, a questão da segurança. E a Adobe, ela já tem uma reputação incrível em relação à segurança, né? Isso que eu queria saber um pouco de vocês também, que vocês já trouxeram aqui. Como que esse padrão se mantém ou até se eleva, sabe, com o Acrobat Studio? Você falou de segurança, uma coisa que é uma preocupação que eu acho que, de novo, né? O boom da IA vem, as pessoas querem usar. Na verdade, as pessoas, muitas vezes... Algumas empresas com medo, né? Que em inglês até tem um termo que chama fog, que é fear of getting into, né? É um medo de você entrar e fog é neblina, né? Um cenário meio nebuloso. Então, essa brincadeira com o termo. As empresas, às vezes, com medo de embarcar na IA, elas tentam negar isso, só que a demanda está aumentando. Aí, o que seus funcionários vão fazer? Com seu e-mail pessoal ali, eu preciso resolver isso aqui. Exatamente. Acessa o site lá. Sim. E começa a fazer pesquisas pessoais, né, e colocam dados da empresa em risco, né? Pesquisando coisas, então eu acho que... Acho que já que tá ali, a gente tem que englobar mesmo. E até exposição. E de forma né? segura. E às vezes a pessoa vai lá, pega um PDF que era interno, coloca numa IA aberta, que é baseada em web. Eu não culpo a IA por causa disso. Não é falando que uma IA é boa e outra é ruim. Isso não existe. É que cada uma é feita por uma coisa. Exatamente. Se a gente pega uma IA que é aberta à web e a gente está colocando documentos sigilosos lá, aí a gente chega nos números que a gente teve no ano passado. Que a gente teve mais de 7 milhões de reais de prejuízos de empresas por violação de dados. E é engraçado porque se alguém pergunta, mas essa segurança veio só com o estúdio? Não. Não, é geral. Sempre pensou na segurança dos produtos dela, desde lá do standard, porque tem ali um recurso, não sei se eu posso chamar como recurso sandboxing, né? Sim. É um recurso que protege né, os PDFs de qualquer... Malware, né? Malware, phishing. Que ocorrer. Então, por exemplo, né, traduzindo, se acontecer algum ataque, né, através de um vírus ou algo do tipo, o Acrobat ele consegue proteger, porque a gente, né, pelo menos existe um dado que informa que pelo PDF é a maior forma a maneira mais fácil, né? PDF e Word, eles passam de 60% dos casos de ataque de malware, Sério? Vírus. É que são os mais usados também, né? Sim, Estão mas... bem em evidência. É. E aí, se a gente não tem uma segurança por trás disso... E são coisas que às vezes as pessoas não se dão conta. A gente só quando sempre acontece, acha... né? A gente, eu acho que é um pouco da nossa cultura, né? De deixar e imaginar que não, isso pode não acontecer, mas sim. Né, isso pode acontecer e é bom a gente ter um produto que esteja preparado para isso. Exato. Porque, né, eu acho que quando a gente está falando de empresas, a gente está vendo ali que são os dados delas que estão sendo, né, que estão correndo esse risco. É verdade. Eu até tive um caso pessoal, até para compartilhar um use case aí. Meu Deus. Eu estava fazendo uma apresentação uma vez também, falando de como funciona. Nem estava mostrando o Acrobat Studio, eu estava mostrando só o recurso do AI System, a parte mesmo. E eu quis mostrar o quanto o PDF ele cada vez está mais acessível e está em todo lugar. Tem uma syntax, né, que você coloca em navegadores que você busca só por PDF e você coloca o nome da empresa, por exemplo, né? Sei. Eu fiz isso com o nome dessa empresa que eu estava fazendo a apresentação. Apareceu PDFs da empresa. Olha. Aí eu abri. Eu falei, vamos conversar com esse. Na hora que eu abri, tinha ali na sala um dos gestores, eu não sei, mas era um stakeholder ali da empresa, né? Ele olhou e falou, esse PDF não tinha que estar aí.
Tá lá na web. Eu virei e falei, então... Esse é um exemplo É justamente por isso que estamos aqui. É um exemplo que, nossa, ilustra ali. Putz, na frente da empresa toda. Na frente da empresa. Ó, É. aí acho que mostra a prática mesmo. Exatamente, porque às vezes na teoria não ficou tão claro assim, mas esse é um exemplo totalmente vivo. É verdade. E uma coisa que é importante, né? A gente tá falando bastante de PDF, né? Mas assim, quando a gente tá falando da AI System, do Acrobat Studio, você consegue usar a inteligência da Adobe do AI System não só para PDFs, né? Ela é a que melhor entende PDF, afinal o Adobe criou, né? Foi em 82. Mas você consegue colocar ali todos os documentos da Microsoft, que é uma empresa parceira da Adobe desde 2017. Exato. Fora todas as integrações que a gente tem com eles, né? É. Você consegue colocar todos os arquivos dele, Word, Excel, você pode colocar JPEG, você pode colocar foto de um documento. Então, ao mesmo tempo, eu posso estar numa reunião, eu tiro foto de um documento impresso, ele já vai estar dentro do meu... Eu acho que um ponto bacana que o Yuri tocou agora é essa integração com a Microsoft, porque a Microsoft indica a Adobe, né, como uma parceira. Sim. Então tem essa integração e ler esses arquivos que não estão justamente em PDF, né? Exato. Então a gente consegue fazer essas análises com outros arquivos. Eu acho isso extremamente importante e às vezes as pessoas não têm essa noção de que ela pode fazer, né? E outras questões também do Acrobat, né, que eu acho que ainda não são tão exploradas, né? Como por exemplo a OCR, que Verdade. a OCR você consegue transformar uma imagem em texto, né? Ele falou ali do celular, então eu me lembrei dessa questão. Tem um outro ponto também da scanner, né? Se você tiver ali uma scanner dentro da sua empresa, você consegue conectar com o Acrobat, escaneando um documento e ele vai arquivando ali, digitalizado, né? E aí a gente já puxa para sustentabilidade. Quantos papéis a gente poderia estar evitando, né? De acumular, imprimir, né? E também de desgastar, né? Os papéis não são eternos, né? Volta pra questão da segurança. Exatamente. Então a gente tem ali, né, tem inúmeros cenários, Penélope, que eu acho que as pessoas podem começar a pensar nessa possibilidade. Ou até para quem já tem o Acrobat e talvez ainda não explore o tanto que ele pode fazer, né? Exatamente. E assim, é tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente pode São falar. muitos detalhes, Que eu espero que a gente tenha tempo para conseguir passar tudo para todo podem mundo. trazer. Mas a gente também tem que falar da parte do Express, né? Bastante também. O Express também é um outro produto já mais para a área criativa. Mas por que a gente acaba trazendo esse gancho, né? Essa conexão? Porque ele também faz parte do estúdio. Então, aquele cliente que estiver comprando o Acrobat Studio, né, que estiver adquirindo, ele está levando ali um produto... pacote completo. Porque ele tem recursos de inteligência artificial. A Adobe, ela... né, lançou também recentemente o Adobe Firefly, que é a inteligência onde com o prompt ela consegue criar imagens, vídeos, áudio. E alguns desses recursos, né, do Adobe Express, que é utilizado com o Firefly, estão dentro do estúdio. Exatamente. Que legal. Então, como eu comentei, você pode trabalhar ali com edição da imagem dentro do próprio Acrobat Studio, sabe? Você não precisa nem sair do seu aplicativo para poder fazer... e fora assinatura eletrônica. Isso que eu ia perguntar, quais outras coisas que tem ali dentro do estúdio? Vai bastante coisa aí, né? Na verdade, também falando de segurança, até voltando um pouco atrás, mas a gente comentou aqui, com a nossa parceria com a Microsoft, eu tô linkando tudo que a gente falou um pouco e lembrando de algumas coisas. Mas a gente tem o Single Sign-On a partir da sua conta Microsoft. Então, além, né, de todas as camadas de segurança que a gente fala, você consegue, se a minha empresa já está usando Microsoft, todo mundo já usa o Teams para trabalhar, com o mesmo login que você faz o login do seu domínio de empresa para a Microsoft, você já tem acesso ao Adobe integrado. E vai além, né? Dentro do Microsoft Teams a gente já tem os plugins, você consegue trabalhar com o Acrobat Studio, com todos os recursos do Acrobat dentro do Teams. E a maioria das empresas já tem o Teams ali. As Já pessoas já estão trabalhando ali. Imagina você poder assinar eletronicamente através do Outlook. Nossa, é outra vida, né? E até de uma call pro Teams, de uma videoconferência. Eu tô falando lá ao vivo, a gente precisa assinar o contrato, eu mando ali pelo próprio chatbot ali da nossa conversa. Sim. Você já assina o contrato, ele já assina o contrato e já está formalizado. Todo auditado, né? Legalmente, né? Também tudo certinho. Sim. Isso é um outro ponto que eu ia trazer dos diferenciais, né? Porque a gente sabe que tem outras... A gente tava falando muito de PDF, tem outras soluções que leem e editam PDF. Eu queria saber de vocês o que faz, na opinião de vocês, e com todo o contexto que vocês têm, a Adobe continuar sendo referência, mesmo ela tendo um valor acima do mercado, porque esse valor vale a pena pro cliente. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é a segurança. Eu acho que isso não tem preço. Exato. Existem sim outros leitores de PDF, mas que não vai trazer, eles não vão garantir essa segurança que só com a Adobe tem, de que você realmente vai ter seus documentos protegidos. E às vezes o prejuízo...
Exatamente, Até pode ser bem colocando maior. meu caso de uso de exemplo aqui. Aquele que a gente não o usava. cliente foi exposto ali. Não, e assim, eu fico me colocando no lugar dessa pessoa. Imagina você ver ali que se aquele PDF tá ali, né, de uma forma vulnerável, imagina quais outros podem estar também, Que né? você achou numa pesquisa rápida, né? E assim, é algo nosso da Adobe também, mas a gente também não achamos ético a gente ficar falando muito assim de concorrente. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui, eu espero que minha chefe lá não veja. A gente... Mas alguns concorrentes, por exemplo, o que eles fazem? Eles não são leitores de PDF nativo. Eles não entendem o PDF de uma forma tão a fundo, porque o PDF ele é feito de várias camadas, por isso que ele é complexo. Até quando a gente tenta selecionar com o mouse assim e arrastar, às vezes você seleciona, pega um negócio ali. Sim, nossa, isso é verdade. Ele é confuso, Sim. ele é complexo. Então, muitas ferramentas e soluções, especialmente as gratuitas, o que elas fazem? Elas, na verdade, leem o PDF a partir de um HTML. Então, elas automaticamente transformam o seu PDF num HTML como se fosse uma página web dentro do aplicativo deles. A gente está falando de segurança, né? Aqui. Cara, isso é uma mão na roda para quem é hacker. Virou um PDF, está na web. Sim. Fora a falta de experiência do usuário, porque cada modificação que você faz ali, nossa, eu edito PDF aqui, não precisa, né? Eles geram como se fosse um novo código HTML, gera uma nova aba com tudo. Então, imagina você fazendo várias alterações no PDF, você vai ter várias abas. Sabe, é uma experiência ruim, é uma experiência muito ruim, não é completa. E sem falar do que a gente estava falando também, né? Ele é pensado para o fluxo inteiro de uma corporação. Se a gente está falando do plano de empresas ainda, você vai ter o Admin Console, que é o gerenciamento Isso. o gerenciamento das suas licenças. Explica pra gente como funciona. Como que acontece? O cliente comprou uma licença Adobe e ele tem uma console ali onde ele vai administrar essa licença. Então, ele vai ter acesso ao usuário, ele vai ter acesso aos produtos que ele possui, né? E, enfim, ele vai poder atribuir, remover. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa, o Yuri entrou, ele participou, ele tá trabalhando, ok, ele tem uma licença atribuída a ele. A partir do momento que o Yuri deixa de fazer parte do quadro, eu consigo remover essa licença do Yuri e com os dados ali... Não, o Yuri não tem acesso. Legal. E eu consigo, né, alocar para um novo colaborador. Então, ter esse controle é muito grande. E essas novas, né, soluções aí não possuem esse tipo de administração. Porque, geralmente, porque as licenças elas têm uma recorrência, né? Por padrão anual. Então, a cada 12 meses, eles entram em contato com o time comercial buscando renovar. Se esse time de TI, que justamente é quem, muitas vezes procura, né, ou de compras, e que talvez não seja necessariamente quem esteja utilizando as licenças, acaba se perdendo. Entendeu? Porque a gente acaba perdendo todo o histórico daquilo que já aconteceu ao longo dos anos, né? Tem muitos contratos antigos de clientes. O VIP, se eu não me engano, ele começou em 2012. Né? Mais ou menos em meados de 2012, assim, quando a Adobe passou de mídia para cloud, né? Então, tem clientes que talvez carregam aí um contrato desde aquela época, né? E agora a gente está numa era marketplace, né? E que permanecem os mesmos contratos, eles foram migrados. Então, assim, tudo isso é muito importante. Entendeu? E são coisas que a Adobe fornece. E volta na produtividade que a gente falou ali. Exato. Na verdade, você vê que tá tudo tem um link, né? Tem um laço aí. Na verdade, a produtividade vem também da gente ter um sistema robusto o suficiente para ser seguro, né? E para você ter o controle disso, né? Ele é seguro e te dá produtividade ao mesmo tempo sempre. Tem um recurso da console que é muito legal, que às vezes as pessoas acabam esquecendo. Para equipes, você tem 2 chamadas, se eu não me engano, anuais com especialistas Adobe. Não, olha, às vezes as pessoas nem estão, não sabem, eu lembrei disso agora. E aí você vai e tira essa sua dúvida. Ela tem uma limitação, se eu não me engano, né? São 2 ao ano. Mas acho que cobre, por usuário. E a versão Enterprise é ilimitada. Legal. E aí você consegue fazer chamadas. São chamadas em inglês, mas mesmo assim é com especialista da Adobe, você consegue sanar alguma dúvida ali do momento, né? Então são coisas legais, recursos que só na console tem. Às vezes até para você pegar uma dica de otimizar trabalho, sabe? Então, assim, fora armazenamento em nuvem, eu ia comentar seguro, isso. Né? O armazenamento em nuvem por usuário. Então, se eu tiver outra coisa que também... Exatamente. Uma Creative Cloud carrega o quê? 1 tera? 1 tera por usuário. Acumulativo. Que a gente vai ter, se a minha equipe tem 10, eu vou ter 10 teras ali automaticamente. Então, eu acho que às vezes tem muita empresa também que não olha por essa perspectiva de uma maneira global mesmo, sabe? Porque se você pegar na conta... Sabe streaming? Hoje em dia, acho que todo mundo tá cheio de streaming. Se a gente for somar quanto streaming a gente tá pagando... acho que todo mundo... cartão. E é mais ou menos isso. Acho que empresas que vão buscando soluções à parte... não vou pegar esse aqui que é mais barato. Mas, de repente, ela precisa contratar um sistema de nuvem porque não tem contrato de sistema. Exatamente. Você a Adobe teria.
coitado E do tá moço tudo do em TI. um só, né? E coitado do rapaz que trabalha no TI. E tá, por favor, Adobe. Ele tem que cuidar de todas essas contas aqui, sabe? É loucura mesmo. E a gente volta de novo para essa questão de ser mais seguro, né? A gente falou bastante sobre inteligência artificial aqui. Eu queria falar um pouco do futuro da Adobe, né? Sempre foi uma empresa pioneira e eu queria saber o que vocês podem compartilhar com a gente que vem por aí em 2026. Parcerias com o ChatGPT, alguma coisa assim, vocês puderem adiantar pra gente. Uma das que mais me empolgam é essa, sabe? Esse plugin com o ChatGPT, assim, acho que vai ser bem legal, né, Yuri? Acho que o Yuri tem mais informação. Não, acho sensacional porque, na verdade, a gente tá indo pro caminho de unificar duas grandes IAs que a gente tem, que é o Firefly, que é pra parte criativa, e o AI System, que a gente chama pra parte documental. O Acrobat Studio ele já é a porta disso, né? Porque a gente já está colocando o Express com o Firefly dentro do Acrobat Studio. Então, o que acontece? Essa integração, o que a gente fez? A gente criou um motor, ele já está em beta para alguns usuários selecionados no Express. Eu consigo criar um conteúdo com a maior base de dados que existe, que é o Adobe Stock, a partir de prompts de texto. Dentro do Express tem isso. E essa parceria ele estendeu para o ChatGPT também. Então, você consegue colocar o assistente do AI Assistant dentro do seu chat GPT e ele vai pegar o quê? O Express Premium, para gerar conteúdo a partir de prompts. E aí, Penélope, só para contextualizar, assim, o Adobe Express, para quem não conhece, né? Isso, fala mais do Adobe Express pra gente, eu ia perguntar. É um produto voltado ali para aquela pessoa criativa, né? Para aquele profissional que trabalha na área de marketing, ou até para aquele profissional que não tem tanta familiaridade, assim, para poder, né, manusear alguns softwares que são um pouco mais, né, hardware, assim, mais profissionais. Então, como Photoshop, Illustrator, esses casos. E aí, o Adobe Express, ele entra muito nisso. Então, pensa templates para apresentações, para convites, para infográficos, para posts para redes sociais, já dentro dos padrões, né? Já facilita, LinkedIn, Instagram, enfim. Agenda, né? Agenda lá dentro? Publicações. E é compartilhado. Legal. Então, por exemplo, a gente está ali dentro da mesma empresa, eu posso criar algo dentro do Express e compartilhar pela nuvem para que você dê o seu retoque no Photoshop, talvez, né? Então não precisa ter o documento. Exato. Já consegue mexer. E entra uma coisa que a gente falou bastante da integração e da Adobe ter um ecossistema. Vamos supor que na minha operação eu tenho criativos profissionais que só trabalham com Photoshop e Illustrator. Me desculpa, mas nem o IA vai substituir, na verdade, um profissional mexendo no Photoshop ali, frame a frame, ou meixendo, né? Pixel a pixel. Exatamente. Já é outro nível, que é um né? super, Que é um criativo super profissional. É raiz. Verdade. Por mais que ele use a IA, e aí que tá, a IA ela tá posicionada para otimizar esse trabalho dele, mas se a gente quer um ajuste fino, um trabalho profissional, continua sendo os aplicativos padrões, né, que a gente tem. E agora imagina, a gente está criando esse fluxo todo e integrando essas duas IA para uma conversar com a outra. Então, a partir do prompt de texto que eu vou falar com o Express ali, escrever como eu quero, me faça um post de aniversário, ele já vai te dar várias opções, baseada na base. Você escolhe uma, você continua com o prompt. Aí você pode perguntar. Troque o texto do título para não sei o quê. Ele vai trocando, ela vai entendendo o que você está falando para falar. Troque a foto, ela já tira, remova o fundo. A partir de prompt. Então, a gente está atingindo todos os públicos, desde de um não criativo pro até o criativo médio, o criativo... Tá conversando com todo mundo. Todo Quem mundo. trabalha Todos com documentação. E tudo integrado, que é onde eu estava falando do ecossistema. Então, assim, a minha empresa, por exemplo, vamos supor que meus criativos criaram o logo, eles têm toda a marca da empresa. Essa marca eles vão deixar na biblioteca da Adobe, que é uma nuvem consolidada. O pessoal lá do RH, do marketing, vai criar alguma coisa no Express, porque eles não vão fazer no Photoshop, eles não têm essa habilidade do Creativo Pro. Eles já vão ter lá, kit de marca. Com um botãozinho no Express, ele aplica a cor, a fonte, o logo, aplica tudo na arte que você está fazendo. A gente até estava falando disso, né? Dessa criação em combo. Assim, se vocês puderem falar disso também, desse pacote de criação, como funciona. O Adobe Express ele consegue fazer com que as criações sejam em grandes escalas, né? Exato. Então tem ali os templates, tanto para quem está criando do zero, e aí, pegando o gancho no que o Yuri comentou, as marcas, né, os kits, exatamente para facilitar a produtividade desse profissional. Então, por exemplo, eu sei que para fazer um trabalho para uma determinada empresa, eu tenho que trabalhar com aquelas cores, com aquele logo, né, daquele formato, e aí você já ter isso salvo para ele somente replicar assim dentro do seu material, com um clique, é muito prático. E uma coisa que ele é recente, né, também, que é a criação de logo. O Adobe Express também cria logo.
Então, acho que é bacana e isso também tem sido pouco explorado, né? Ele é relativamente novo, né, dentro do mercado. Então, eu acho que é bacana também trazer essa informação para as pessoas que estão aqui acompanhando, porque o Adobe Express é um produto que vai agregar bastante no dia a dia. Né? Não, total. Posso compartilhar também um caso de uso pessoal? Eu trabalho na parte de capacitação, de treinamento. Tudo. Então, a minha empresa me oferece muito documento para eu criar treinamentos. Sim. Mas assim, é muito documento, é muita informação. Vai sair um produto novo, vai sair o Acrobat Studio, um monte de documento. Word, de todos os arquivos, né? O que eu faço para criar meus treinamentos, por exemplo? E é um lado que a gente pode imaginar tanto para a parte de capacitação da empresa, de enablement, né? De treinamento de uma empresa, ou de onboarding, né? Para um RH. Mas eu pego todos esses documentos, eu coloco no meu PDF Spaces e eu peço para ele fazer um resumo com o AI Assistant. Para mim, ele só olha para os documentos, eu verifico porque ele é citado exatamente de qual documento ele puxou. Depois disso aqui, eu jogo para o Express para fazer uma apresentação, por exemplo, e eu defino. Faço uma apresentação de 10 slides aqui, baseada em todos esses documentos aqui. Olha o tempo aí. Ele já gera tudo. Eu já tenho uma apresentação pronta. Imagina se fosse ler tudo, entender tudo. Ainda mais tiver em outro idioma, às vezes você não domina tanto, né? E o Latam, né? Mas e aí eu pensei numa outra coisa também que eu achei bem bacana, que é a questão de legendar vídeo. Exatamente. A gente usa bastante aqui. Ele traz ali, você coloca o vídeo ali no idioma e ele traz a legenda em português perfeitamente. Então, é mais um facilitador aí para nossas vidas, né? Nossa, sim. Não tem como uma equipe de criação hoje em dia. Eu adoro esse, tá? Inclusive eu uso, que é a animação. Então, assim, você consegue fazer um bonequinho, um avatar ali, né? E aí ele tem diversos modelos, tem, né, animais, objetos. E aí você pega esse avatar e você coloca a sua voz e ele, né, sincroniza. Então você faz uma dublagem para dar um recado. Eu já fiz posts pro meu LinkedIn de alguns recados que eu queria através dessa animação. Então, assim, e é uma coisa que a gente faz, assim, com o celular, porque o Adobe Express, ele também tem para aplicativo pro celular. Você consegue baixar ali a versão gratuita, né, que ela é limitada, mas que você consegue fazer esse recurso dando um clique e segurando um áudio, assim, como se você fosse enviar um áudio para alguém. Isso é legal. Isso que você falou do gratuito é bem legal, porque, assim, para quem quiser experimentar, basta uma degustação. no Adobe ID, você consegue acessar o Express da versão, óbvio, gratuita, você tem menos recurso, mas você já consegue usar bastante coisa bacana. Assim como o AI Assistant, você consegue acessar ele também ali com uma prova, né? Então, a gente libera alguns testes. Isso é legal para quem tem dúvidas, né? Exatamente, de como se, né? Fazer um teste. Funciona. Deixa eu ver qual que é a diferença. Deixa eu ver. Então, isso funciona bem bacana. E o Firefly, ele dá 25 créditos generativo para você brincar também, né? Por mês. Eles recarregam para uma conta gratuita. Né? Você pode ter uma conta gratuita e experimentar um pouquinho e ver como é que funciona. Vocês podem falar um pouquinho mais do Firefly também? Como que essa ferramenta... eu até estava pensando aqui, a gente vai falando bastante coisa e a gente às vezes até pulou algumas coisas que eu queria falar lá atrás. Eu vou trazer Pode um pouquinho... voltar, sem problema. O que você quer falar? Uma visão que... Não, mas a gente... é sobre o Firefly também, porque funciona para os dois, por isso que eu lembrei. Uma coisa que é um entendimento bacana da gente ter sobre o Acrobat Studio e o Firefly é que a Adobe, ela pensou na corporação, pensa no fluxo de trabalho que nem a gente falou. Eles são como hubs. É um hub. Então... Eu já conversei com clientes também, que eles tinham um projeto gigantesco para criar um hub dentro da empresa deles, para usar IAs que eles queriam que usasse e que fosse seguro. Então, eles estavam criando uma série de regras, uma série de programação para conseguir fechar elas e encapsular dentro de um hub. O Acrobat Studio é isso, pronto. Você não precisa... Já entrega. Já é isso. Não precisa pensar. É exatamente isso que as pessoas estavam tentando fazer. Por quê? Porque elas estavam tentando encaixar um triângulo no quadrado, sabe? Elas estavam pegando uma IA que era baseada em web e tentando fazer ela ficar fechada só para a empresa, para virar de suporte das equipes, né? Eu não queria deixar de falar disso também. E por que ele tem esse sentido de hub? Eu posso criar hubs, eu tenho o Acrobat Studio, mas minha empresa não, por exemplo. Eu posso criar hubs específicos para setores, segmentos da minha empresa. Então, eu vou pegar todos os documentos técnicos, por exemplo, e vou mandar para a minha equipe de suporte que faz atendimento ao suporte. Eu já faço esse PDF Spaces pronto no meu Acrobat Studio, eu compartilho com as pessoas que eu quero, com as permissões que eu quero que elas tenham. Só conversar, só pesquisar. Então, o que você está fazendo? Como se fosse um helpdesk interno da sua equipe de suporte, com os documentos que você quer que eles tenham acesso. Tá lá falando com o cliente, joga pergunta. Um cliente me perguntou isso, socorro. Bom, ele já vai mostrar o documento. Então, você está criando hubs. Exatamente. Indo para o Firefly, é a mesma coisa. Sim. É normal a gente pegar e imaginar, né? Firefly versus esse. Firefly versus aquela outra.
não é a ideia. O Tá, Firefly, cada uma tem sua... A gente tem o nosso motor de IA do Firefly, que é o Image Model. Acabamos de lançar agora na última conferência a versão 5, né? Ele está em beta também. Que é o nosso modelo de IA que gera vídeos, imagens, áudio. Ele é o mais seguro comercialmente falando. Por que ele é o mais seguro? Porque ele é baseado no nosso banco de ativos do Adobe Stock. Então, é a única IA comercialmente segura que ela já está pagando os artistas. Está licenciado, né? Licenciado. Que legal. E a gente protege os clientes também. Se um cliente virar e falar, de repente, pode acontecer, essa geração dessa empresa aqui parece meu filho. Ele vai lá e mete o processo. Está acontecendo muito isso. E até logos de marcas conhecidas, né? Ele não tem, o Firefly ele não traz isso. Não traz. Não existe esse equívoco de, nossa, ficou parecido com tal marca. Ou parecido com tal pessoa. Exatamente. E mesmo que fique parecido, né? Vamos supor, a gente consegue provar. Porque a gente pega e a gente defende o cliente nisso. A gente vai olhar se abrir um processo. Vamos lá ver. A gente consegue ver porque o nosso motor é todo responsivo. A gente tem uma ética lá por trás. Cada geração a gente sabe de onde ele puxou as referências. Aí a gente vai pegar essas referências, defender o cliente. Falar, não, na verdade, isso aqui são ativos de um fotógrafo lá da Noruega. Que vendeu ali. E assim, eu acho que a forma de utilizar é tudo muito fácil. Porque é um produto na web... né, que entra ali, aí tá muito específico, muito claro. Olha, eu quero criar imagem. Aí você clica ali naquela caixinha. E os prompts em português também, que já, né, então você não precisa ficar escrevendo em inglês. E aí ele já gera ali, ele gera várias opções e aí já linka para o Adobe Express. Entendeu? Porque você pode criar uma imagem ali e trabalhar essa edição no Adobe Express, por exemplo. Fala da integração aí cria um template, aí cria um infográfico ou um e-mail marketing de uma campanha, né, que você precisa lançar, enfim. Então, eu acho que ele traz na produtividade desse produto a praticidade, porque eu não preciso instalar, né? Ter que trabalhar com um produto via web no seu navegador é muito bom. A Acrobat Studio também. Todos os serviços de PDF estão na nuvem, no celular, tudo integrado ao mesmo tempo, né? E uma coisa que é legal também, a gente falou do Firefly, né? E por que ele também é um hub? Porque a gente tem modelos de parceiro. Então, tem IAs de parceiro dentro do Firefly. O Firefly, de novo, somos empresas parceiras também com a Google. Então, por exemplo, o famoso Nano Banana que saiu, eu até achei engraçado, porque a gente lá na rede social, agora acabaram com o Photoshop, fizeram o Nano Banana, mas ele lançou junto na Adobe. Sim. Porque a gente é uma empresa parceira, ele lançou dentro do Photoshop junto, e dentro do Firefly junto. Então, por que é um hub de novo, né? Você trabalha da maneira que você quiser. A Adobe entrega um ecossistema completo para você trabalhar sendo você desde um estudante até sendo um profissional, com a ferramenta que você quiser. Você quer usar IAs? Tudo bem. A gente não está competindo contra. E a gente tem a nossa IA que é segura e a gente tem todas as outras. A gente tem os modelos de parceiro que você pode usar aqui dentro. Só que o que a gente está fazendo de novo? Lembra de alguém que trabalha no TI? Imagina a empresa... Não, eu quero SA. Vamos fazer agora um login para SA. A Adobe já colocou tudo em uma licença só. E dentro do mesmo fluxo de trabalho, com a mesma nuvem, e você usa assim, o pincel que você quiser fazer o seu quadro. Exato. E a Adobe, ela é tão... Eu brinco que a Adobe também foi pioneira nessa questão de inteligência artificial, porque hoje a gente sabe o quanto isso está movendo o mundo. Mas lá atrás, aí eu vou, né, assim, o Yuri vai trazer mais dados, assim, mas eu me lembro do Adobe Sensei. Exatamente. O que seria isso? O Adobe Sensei, quando você entrava lá no campo de busca, por exemplo, do Adobe Stock, né, que é o banco de ativos da Adobe, e você fazia uma pesquisa de uma imagem que você queria, ele já tinha essa inteligência de trazer todas as imagens de acordo com aquele prompt, né, que você escreveu. Então, a Adobe, ela já tinha esse recurso. Eu acho que o que acontece hoje é só um aprimoramento mesmo. Evolução mesmo. Evolução, né? Não, isso que você levantou é bem bacana, porque lembra quando você falou lá em 2000, quando a gente foi para o modelo de nuvem? Aí o Sensei apareceu, né? Porque a gente chamava muito de Learning Machine. Learning Machine. É verdade. Ele vê como cada usuário usa, e a gente já sempre teve isso na Adobe. Sempre. Ele já sempre estava otimizando para você, que é o Content Fill Aware, né? Content Aware Fill, que você seleciona do Photoshop, pede para ele entender o cenário de fundo, ele já faz. Já era IA da Adobe há 10 anos, né? E os recursos do Adobe Firefly estão espalhados pelos produtos. Então, por exemplo, o Photoshop, ele tem recurso de inteligência artificial.
Como? Eu posso fazer uma expansão generativa. Ah, eu tenho uma imagem, eu quero expandir para dar uma continuidade nessa imagem de acordo com o meu prompt. Ele faz. Illustrator também. Eu poderia ficar aqui citando, mas ele não se limita só ao Firefly, eu tenho que entrar no navegador. Não, ele tá ali dentro dos produtos da Adobe, de acordo com a necessidade de cada software. Então, dentro do Photoshop vão ter as suas IAs, dentro do Illustrator vai ter as suas. Então, o cliente que estiver adquirindo uma Creative Cloud Pro, ele está comprando todos esses softwares juntos com a IA. Né? Com a IA da Adobe. Então, acho que é uma forma também bastante de trazer uma consciência para quem adquire Adobe de que já estão embutidos ali, sabe? Dentro dos produtos. Exatamente. Não, e assim, eu me divirto bastante usando Firefly, não nego. É uma das coisas que eu gosto de estar trabalhando no meu cargo hoje, eu tenho acesso para ficar brincando. O Firefly agora, né, falando de novidades, a gente está em beta também, editor de vídeo dentro do Firefly Web. Então, é você ter todas as IAs que você pode gerar, ter o Vue 3.1 que faz áudio lançado ao mesmo tempo, tem o Nano Banana. E o que a gente consegue fazer com isso? Tem o Firefly Boards, que é como se fosse uma tela infinita para você usar colaborativa dentro da sua empresa. E ali é para você fazer o quê? O mood boarding, storyboarding de um filme. E integrado com todas as IAs, tanto a da Adobe Segura, quanto as IAs de parceiros que a gente tem. E colaborativamente. Vamos imaginar que a gente está fazendo um filme lá, a gente acessa os dois lá, ele pega as inspirações e deixa lá para mim. Eu já pego as inspirações, eu vejo o mouse dele em tempo real, né? Pego as inspirações dele e falo para fazer um vídeo da primeira cena. Faço esse vídeo da primeira cena. Eu consigo fazer, depois pego mais algumas inspirações, uma transição, faço um vídeo da segunda cena, né? Dentro ali do Firefly. E depois eu consigo levar para o Video Editor lá. E fazer um filme, fazer uma propaganda inteira baseada em IA. E, na verdade, isso já está acontecendo. As pessoas já estão fazendo isso. Tem muita propaganda já que você olha, você fala, isso aí é a abertura de novela que eu estava assistindo, eu falei, 3 take ali IA no meio. E o que a gente está entregando? Está deixando acessível isso, você não precisa ser um super programador para mexer. É verdade. Dentro de um sistema web, Firefly Web, que eu consigo trabalhar junto com ele. E a gente consegue montar ali toda a nossa história, um filme. Gerar música, a gente lançou também. Sério? Então, gerar música a partir de um humor, você coloca, eu quero que seja uma música animada, meio dub, não sei o quê. E ele gera algumas opções de música para você já consegue inserir também no vídeo. Tudo no web ali. Gente, olha, futuro mesmo. A gente falou um pouco dessas novidades, né? A gente falou sobre o Acrobat Studio, que é esse grande lançamento recente. Tem mais alguma coisa prevista para 2025, 2026? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Acho que a gente trouxe bastante das novidades. Eu acho que, assim... As que podemos? As que podemos, exato. O estúdio, acho que vai ser, assim, a grande estrela do próximo ano. E aí eu acho que se eu pudesse dar uma dica para alguém é que busquem mais informações. A gente está num momento de upgrade desses clientes agora, né? Então acho que talvez buscar mais a respeito desse produto e entender, eu acho que é a dica de ouro do momento. E como é que vocês acham que as pessoas podem buscar mais informações? Onde elas podem encontrar? Ou usando mesmo a ferramenta? Que dicas que vocês dão? Primeiro, eu daria dica para procurar ScanSource. Exato. Essa parte então. Aí ele... Né, a gente tem aqui, né, como trabalhar e explicar isso, né, com o seu revendedor parceiro. Então, eu acho que é a melhor maneira, mas você encontra também, tanto na sua console para baixar ali uma trial, que a gente já veio fazer essa degustação e usar por 7 dias gratuitamente, quanto, né, na internet tem várias informações já a respeito. Né, a própria página da Adobe tem bastante informação. A própria página, o Helpex da Adobe. Esse podcast está bastante recheado também de informações, muito. Né? Pessoal que só de ouvir esse podcast aqui já vai sair especialista. Bom, acho que aqui deu pra gente entender que não é só mais uma ferramenta, né, gente? É uma atualização e o início de uma nova era. Sim. No digital. Ele representa um novo jeito de trabalhar com informação, como a gente falou aqui. E eu queria ouvir de vocês uma mensagem de por que vocês acreditam que o Adobe Acrobat Studio é um marco agora, um novo marco na história da Adobe, e o que as empresas vão ganhar ao adotá-lo. Aí vocês podem se dividir aí para responder. Bom, assim, sendo bem resumido e também, né, para não ficar tão repetitivo, mas eu acho que a gente já falou, é a produtividade, é a otimização e ter o melhor dos dois mundos. Ter o melhor do mundo da documentação digital e o melhor do mundo criativo em um único produto.
Eu acho que trabalhar com essas duas frentes vai ser um grande diferencial para as empresas hoje. Não, total. Acho que dá para resumir alguns... Eu vou tentar colocar em alguns bullet points, assim. Mas o primeiro é você extrair o conhecimento que a sua empresa mesmo muitas vezes tem e você não sabe. É você transformar aqueles documentos em algo que vai te ajudar no dia a dia que você tem dentro da empresa. É extrair o conhecimento rico. Vamos ser sinceros, né? A maior parte das informações importantes das empresas estão em documentos. E estão guardadas dentro de cofres, às vezes. E é difícil extrair informação, né? Acho que esse é o primeiro pilar, que é muito importante que o estúdio traz. Depois, a plataforma mais segura que existe, conhecida mundialmente, né? Foi reconhecida até pela Forrester, que são pesquisas globais gigantescas, como a ferramenta mais segura. Então, a gente precisa pensar na segurança hoje em dia, né? E terceiro, a gente transformar tudo isso em conteúdos para a gente atingir novos públicos com o Express. Então, a partir dessa base toda que eu tenho, extrair conhecimento, né? Ter toda essa informação, eu ainda consigo comunicar. Eu preciso comunicar hoje em dia, né? Hoje em dia a gente compete com tudo, né? Nossa empresa está competindo com foto de cachorro, com bebê. Então, como é que eu comunico? Como é que as pessoas vão identificar a minha empresa? É estar dentro da minha marca com o Express e eu me comunicar de uma maneira, né? Que o meu público e estar dentro das atualidades também, né? Acho que trazer um produto moderno assim faz com que a sua empresa também seja moderna. Eu acho que a gente tem que acompanhar as evoluções. É isso. Então, se você tem um produto ali que com uma fácil maneira de manusear, por que não? Né? Por que não trazer esse digital um pouco para sua empresa também, não modernizar com templates diferentes e também trazer isso de uma forma que qualquer profissional possa fazer, tá? Então, abrange para várias pessoas utilizarem. Acho que é isso. Tá ótimo, gente. Acho que a gente passou por vários temas aqui. Tem algum que vocês ainda queiram que a gente fale? Alguma coisa que vocês acham que eu acho que... Agora, só uma dica comercial aí, não adianta, né? Tem aquele lado vendedor. É só que realmente busque o seu parceiro, quem já utiliza, através da distribuição. Eu acho que a hora da renovação é o melhor momento para poder fazer esse upgrade dessas licenças, porque você tem uma possibilidade de alterar, de substituir por um produto mais robusto e em preços, assim, incríveis, né? A gente tá num bom momento. Então, acho que esse é o meu recado. E compartilhar caso de usos, né? A gente gosta de saber e isso ajuda muito, enriquece muito também os discursos, né? Pra ajudar outros clientes que ainda estão nessa indecisão. Se tô curioso, como é que isso aqui pode me ajudar, né? Exatamente. O Marcelo tá aqui pra isso. Tô aqui. Sabe de tudo, gente. Esse caso que eu não sei, eu pergunto pra quem sabe. É isso. Que dupla, gente. Muito obrigada, viu, pela conversa. Aprendi muita coisa com vocês hoje e tenho certeza que o público que tá assistindo também aprendeu muito. A gente falou sobre várias ferramentas de Adobe e deu pra ter certeza, né, por que a marca é tão consolidada e única. Muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, pessoal, que assistiu o episódio. Peço, por favor, para que compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal também e continue acompanhando a gente nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.